Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula aqui do YouTube. Hoje a gente vai conversar sobre os documentos essenciais de um programa de implementação à LGPD, né? Eu vou trazer aqui alguns detalhes sobre os principais documentos, as fases, né, que a gente vai fazer em cada documento dentro desse programa de implementação. Então, se você está gostando dos vídeos, dá seu like aqui, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal, porque toda semana a gente tem uma aula nova, toda terça-feira, combinado? E lembrando também que lá no Instagram, no meu Instagram, laura.vitoria_adv, tem muitas notícias sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, muito conteúdo. Então vai lá, me segue para você ficar por dentro de tudo. Se você quer crescer na carreira da Lei Geral de Proteção de Dados, se você quer evoluir nessa carreira, uma carreira super promissora, porque agora em 2022 vai começar as fiscalizações. Então você tem que estar por dentro de tudo que está acontecendo para oferecer o melhor para o seu cliente, para você conseguir novos clientes. Então fica por aqui, ó. Eu vou trazer várias dicas, combinado? Então vamos lá. Eu quero o primeiro documento, né, o mais importante, quando a gente começa esse processo de implementação da Lei Geral de Proteção de Dados, quando você vai começar esse projeto, é o mapeamento dos dados, né? A gente vai fazer o mapeamento dos dados, algumas pessoas chamam de data mapping também. O que é o mapeamento dos dados? O mapeamento dos dados é para você ter uma visão geral de como é feito o tratamento dos dados dentro daquela empresa. Então, você vai verificar todos os processos internos da empresa e o que é feito dentro desses processos internos. Então, por exemplo, você começou esse projeto de adequação, você vai fazer um mapeamento. O mapeamento, você vai lá, olha, eu entrei aqui no RH, né, lá no Recursos Humanos. Eu vou ver todos os processos que eu tenho dentro do Recursos Humanos. Processo de admissão, processo de demissão. Então, olha, nesse processo aqui, quais são os dados que eu vou captar nesse processo? Aí você tem que fazer, visualizar, né? O mapeamento em si, tem muitas pessoas que utilizam planilhas, tem outras que utilizam, por exemplo, um questionário mesmo no Word, tem outros que fazem formulário. Não necessariamente precisa ser uma planilha. Tem que ser uma forma que você consiga visualizar como funciona o fluxo de dados dentro da empresa. Uma forma que você consiga trabalhar esse fluxo de dados para depois você montar os documentos seguintes. Esse é o documento que é o passo inicial. Então, a partir daí, você tem que fazer uma forma que você consiga visualizar esses processos internos da empresa. Então, você tem que ver quais são os dados que são coletados, onde eles estão sendo armazenados, se eles são compartilhados com outros setores, se eles são compartilhados com empresas externas, quem tem acesso a esses dados, como é feito, né, um armazenamento, é em nuvem, é no arquivo físico. Então, a partir desse mapeamento, você vai localizar todo esse fluxo dos dados dentro da empresa. Então, finalizado o mapeamento dos dados, você verificou o fluxo de dados dentro da empresa, você vai fazer agora o relatório de operações de tratamento de dados. Esse relatório de operações de tratamento de dados está determinado no artigo 37 da Lei Geral de Proteção de Dados. O que ele traz? Ele traz a obrigatoriedade dos operadores e controladores de terem esse relatório discriminando de forma detalhada o tratamento dos dados. O que você vai fazer? Você não fez aquela planilha ou aquele questionário? Você vai pegar todas essas informações dessa planilha, desse questionário, e vai botar nesse relatório. Ah, Laura, mas tem um modelo, como é que eu faço esse relatório? Não tem, gente. Você precisa ver os requisitos da lei que está constando lá, o que você precisa botar nesse relatório e fazer um relatório normal. Você vai fazer conforme o seu cliente ou conforme o seu trabalho. Você pode montar um modelo para você, combinado? Então, você vai detalhar os dados tratados, as finalidades, as medidas de segurança, as medidas ali que a empresa está adotando para não ter um vazamento de dados, né? Falar com os titulares, quais são as informações que você está coletando ali daqueles titulares de dados. Tem que ser um relatório de forma simples e objetiva, tá? Então, você fez o mapeamento lá, setorizando. Ah, o setor do RH. O setor do RH tem esses processos.
Então, eu vou fazer um relatório de operações de dados, de tratamento de dados para o setor de RH, discriminando todos esses processos, quais dados são coletados, onde eles são armazenados, qual é a base legal para a tratativa desses dados. Né? A gente não pode esquecer, a gente tem que determinar qual é a base legal. Então, você vai colocar ali qual é a base legal, onde está armazenado, se é compartilhado com uma outra empresa, se é compartilhado com outro setor da empresa, né? Setor interno da empresa também, se tem um compartilhamento entre os setores da empresa. Então, você vai verificar todos esses detalhes que a gente coletou nas entrevistas de mapeamento, né? Porque no mapeamento dos dados, são entrevistas que você vai fazer ali com cada setor para coletar essas informações e você vai passar tudo isso para o relatório de operação de tratamento de dados, que está determinado no artigo 37 da lei. Combinado? Então, esse é o nosso segundo documento para esse projeto de adequação, para o programa de implementação à LGPD. Então, agora a gente vai falar sobre o terceiro documento, tá? Dos nossos documentos essenciais que eu estou trazendo aqui para vocês. A gente tem um relatório de impacto. Ah, Laura, mas o que é esse relatório de impacto? Ele está determinado no artigo 5º, inciso 17, tá? Então, você vai lá na Lei Geral de Proteção de Dados. Eu já conversei aqui com vocês. A gente tem que ler a lei, tem que estudar a lei. Não adianta somente vir aqui e assistir aula do YouTube, gente. Isso aqui eu tô trazendo dicas para vocês. Mas vocês precisam pegar a lei, precisa ler, precisa estudar cada detalhe se você quer trabalhar com isso, se você quer crescer nessa carreira. Não adianta ser um profissional mediano. Você tem que, cair dentro, estudar para fazer o melhor para o seu cliente, demonstrar o seu serviço para o seu cliente. Combinado? Então, coloca a lei aí do lado e vai lendo junto com as nossas dicas, tá? Então, relatório de impacto. Nesse relatório de impacto, a gente vai descrever os tipos de dados, a metodologia da uso da coleta, medidas de segurança de informação, análise do controlador para mitigar os riscos, tá? E esse relatório de impacto compete ao controlador elaborar. E o controlador tem que ter esse relatório de impacto, tá? Ele vai elaborar o relatório de impacto para demonstrar os dados tratados, os direitos dos titulares e as medidas de segurança que estão sendo adotadas. Ah, Laura, mas quando que eu tenho que usar esse relatório de impacto? Você vai utilizar o relatório de impacto quando tem um risco a violar um direito fundamental dos direitos dos titulares, né? Quando você pode ali, de alguma forma, violar um direito fundamental do direito dos titulares. E aí você vai ter que fazer esse relatório de impacto discriminando por que você está fazendo aquela coleta de dados daquela maneira, tá? Temos também a base legal do legítimo interesse. A base legal do legítimo interesse, no artigo 10 da lei, ela determina que seja feito também esse relatório de impacto. Por quê? Ele tem que ter o maior cuidado quando você vai fazer essa tratativa de dados com essa base legal do legítimo interesse. Porque a gente vai estar tratando, fazendo essa tratativa sem um consentimento do titular. Então, a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, no momento que ela for fiscalizar a empresa, né, ela vai lá fiscalizar a empresa, vai verificar que você está fazendo o tratamento daqueles dados com base no legítimo interesse. E lá na lei determina que sempre que for base legal, legítimo interesse, tem que ser feito o relatório de impacto. Então, ela vai chegar lá e vai perguntar, cadê o relatório de impacto? Cadê esse documento? Já que você está usando a base legal legítimo interesse, tá? Então, a gente precisa fazer esse relatório de impacto quando a base legal for o legítimo interesse. Também vamos usar o relatório de impacto quando o tratamento for relativo a dados pessoais provenientes fora do território nacional. Se você está fazendo uso de dados de titulares que são fora do território nacional, né, fora do Brasil aqui no nosso exemplo, você também vai fazer esse relatório de impacto. E sempre esse relatório, gente, a gente tem que atualizar, né? Num projeto de adequação, a gente vai fazer esse relatório inicial e depois, com um monitoramento, né, o encarregado de dados, ele vai ter que ir atualizando essas informações desse relatório de impacto.
Combinado? Agora a gente vai conversar sobre o quarto documento. O quarto documento é o canal de atendimento aos titulares de dados. Não é um documento em si. Você vai ter que formalizar um processo de atendimento aos titulares de dados. Por quê? Na lei lá determina, no artigo 18, os direitos dos titulares de dados. Então, o titular de dados, ele pode ter acesso aos seus dados, pedir para você modificar, né, pedir a portabilidade dos dados. Então, você tem que ter esse acesso facilitado do titular de dados. Então, por exemplo, você vai constar ali um canal de atendimento ao titular de dados. Você tem que formalizar quem é o encarregado de dados, com quem ele vai falar, qual o e-mail que ele vai entrar em contato, qual o telefone que ele vai entrar em contato, se ele quiser algum tipo de informação. Tudo isso você vai ter nesse canal de atendimento ao titular de dados. Vai ter um relatório para ele preencher também, a gente pode fazer dessa maneira. Tem um modelo, Laura, toda empresa tem que fazer dessa forma. Não, não é assim. Não tem um modelo, toda empresa tem que fazer dessa forma. Não, você tem que fazer de uma forma que o titular de dados ele possa chegar até aquela empresa e saber como que ele vai entrar em contato, com quem que ele vai entrar em contato, né? Então, normalmente, na política de privacidade, a gente consta lá o nome do encarregado de dados, o e-mail para ele entrar em contato, ou um telefone, ou um endereço. Então, a gente tem que ter todos esses relatórios, esse procedimento, para o momento que o titular de dados entrar em contato com a empresa, a gente já tem esse procedimento para ele saber com quem ele vai falar, o que ele tem que fazer, se ele tem que preencher o formulário, em quantos dias que ele vai receber a resposta, né? Porque, vamos lá, o titular de dados envia um e-mail para a empresa, olha, eu quero ter acesso aos meus dados, eu quero saber quais dados que vocês constam aí no sistema de vocês. E aí, a empresa vai ficar perdida sem saber o que fazer? Não, no projeto de adequação, a gente já vai montar todo esse procedimento. Então, a gente vai ter ali já o canal do titular de dados. Ó, o titular de dados entrou em contato, a gente já manda uma resposta, ó. Daqui a tantos dias você vai receber todo o relatório, tudo certinho, das suas informações, tal. Dentro desse prazo, você tem que enviar as informações para o titular de dados. Não pode deixar passar muito tempo. Tem que ser uma resposta de forma imediata. Tem que ser um canal... Esse canal de atendimento ao titular de dados tem que ser de forma clara, tá? Que ele chegue ali, ele saiba o que ele tem que fazer. Não pode ser uma coisa muito elaborada. Tem que ser uma coisa clara, que ele possa ali, sim, exercer os direitos dele como titular de dados perante aquele canal. Tá bom? Combinado? Então, vamos lá. Vamos recapitular, tá? Aí a gente já falou sobre o mapeamento dos dados, que é aquela planilhazinha que a gente faz o fluxo dos dados. Aí a gente já falou sobre o relatório de operações de tratamento de dados, determinado no artigo 37. Aí a gente falou também sobre o relatório de impacto, combinado? E a gente falou também sobre o canal de atendimento aos titulares de dados. Então, por enquanto, a gente já falou sobre esses 4. Então, vamos lá. O quinto documento que eu quero trazer aqui para vocês. Vamos conversar sobre a parte do site, né? Porque muitas pessoas falam, a Lei Geral de Proteção de Dados é aquele negócio de internet, né? E logo a gente lembra da política de privacidade do site. É um dos documentos, né? São um dos documentos. E da política de privacidade do site, o que a gente tem que constar nesse documento, por exemplo? Não, a gente não pode fazer uma política de privacidade genérica, tá? Tem que ser uma política conforme aquela empresa, conforme a tratativa de dados daquela empresa. Por isso que você já fez o mapeamento dos dados, tá? Para saber como é esse fluxo dos dados, como a empresa funciona, para depois fazer esses outros documentos. Então, a política de privacidade do site, você vai detalhar todos os dados que estão sendo coletados naquele site, tá? Qual é o objetivo da coleta daquele site, onde vai ser feito o armazenamento daqueles dados ali coletados, se vai ter compartilhamento com outras empresas, por exemplo, uma empresa de marketing ou outra empresa externa. Você vai detalhar isso na política de privacidade do site. Vai constar também a funcionalidade do serviço, os direitos dos titulares de dados e,
para finalizar, como ele vai ter acesso aos seus dados. Como a gente falou, o canal de atendimento ao titular de dados. Você vai discriminar ali na política de privacidade do site qual é o canal de atendimento que ele vai ter acesso aos seus dados. Então, recapitulando, política de privacidade do site, a gente vai detalhar os dados que estão sendo coletados, qual o objetivo, qual a forma de coleta e armazenamento, a funcionalidade do serviço, os direitos dos titulares, né? A gente pode detalhar também quem é cada um dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, controlador, operador, se tem compartilhamento com uma outra empresa e como ele vai ter acesso aos seus dados. Combinado? Então, continuando. Temos também no site a política de cookies. Olha lá, cookies, o que é isso? Sempre que a gente entra no site agora, a gente já vê as políticas de cookies, né? A maioria dos sites já estão colocando de forma mais detalhada a política de cookies. O cookies é o quê? Por exemplo, você entrou lá no site de uma loja de tênis. Você viu aquele tênis lá bonitinho, tal, visualizou. E daqui a pouco, em todo lugar que você vai, no Facebook, no Instagram, fica aparecendo a propaganda daquele tênis para você. O que é isso? É o cookies de rastreamento. Esse é um tipo de serviço ali, né, de sistema do site, que se você autorizar, ele vai pegar aquelas informações ali, vai captar aquelas informações e vai te rastrear dentro da internet. Por isso que acontece esse vínculo, né, da propaganda. Parece que tem alguém te vigiando, né? É o cookies que tá ali. Então, o que tem que ter nessa política de cookies? Ele vai tratar exclusivamente do cookies que rodam naquele site. Então, Laura, mas eu não sei, eu sou jurídico. Você vai juntar com a pessoa que faz o site, né, com a pessoa de TI, e ele vai te explicar, olha, que a gente usa tal, e ali você vai detalhar conforme a explicação dele. Combinado? Então, você vai colocar quais são os cookies que rodam naquele site, explicar se são cookies necessários, cookies essenciais, cookies de marketing, né? Você vai explicar a funcionalidade de cada um desses cookies e como aqueles titulares de dados podem aceitar ou não aqueles cookies, tá? Que aí você vai detalhar. No momento que a pessoa entra no site, tem que ter isso detalhado e ela pode aceitar ou não aqueles cookies. E o titular de dados, ele tem o direito de escolher, né? Então, ele pode dar o aceite ou não. E lembrando que no momento que ele dá o aceite, ele está dando o consentimento dele. E se ele está dando o consentimento dele, a qualquer momento esse consentimento pode ser revogado. Então, você tem que montar também uma política ali. Se a pessoa depois pedir a revogação desse consentimento, você ter o procedimento interno da empresa para fazer essa revogação do consentimento, tá? Lembrando esse item também. E isso tudo vai ficar registrado na política de cookies. Você vai ali detalhar para o titular de dados para ele ter ciência do que ele está autorizando, o que ele não está autorizando. Tem que ser uma coisa prática, clara, que a pessoa entre, leia aquilo ali. Não é para fazer um texto gigante, gente. Tem que ser uma coisa objetiva, que a pessoa entre, leia e entenda quais são os dados dele que está sendo coletado naquele momento. Combinado?